decorridos foram marcados por momentos políticos e sociais que deram aso a vários posicionamentos, interpretações, comentários, enviado especial do exterior e inúmeras delegações à presidência da República. Tenho acompanhado com atenção as intervenções públicas, bem como algumas movimentações assentes outra vez em rumores. À volta disso, muitas coisas foram ditas, tantas especulações foram feitas, muitas insinuações são lançadas minuto a minuto, todos os dias. O Presidente da República observou tudo com serenidade e com a natural compreensão que se impõe num contexto democrático. Enquanto Presidente da República, quero garantir-vos que estes rumores são infundados à luz do que tem sido a minha atuação até aqui. Aliás, em todas as minhas intervenções públicas, nunca demonstrei tal intenção. Antes, pelo contrário, tenho chamado a atenção para a necessidade das instituições desempenharem as suas funções com competência e no estrito cumprimento do que está estabelecido constitucionalmente, com vista a proporcionar à nossa população melhores condições de vida. O Presidente da República não se move por rumores, especulações e nem tampouco em insinuações. Em nenhum momento, o Presidente da República pronunciou-se sobre a queda ou não do governo. Quem o fez saberá as motivações que o levou a tal pronunciamento, pois a hora é da ação e não da palavra, como dizia o camarada Mica Cabral. Esta mensagem à nação e à Assembleia Nacional Popular visa, sobretudo, estancar esta energia de boatos e especulações, desbloqueando assim o país e imprimindo uma maior dinâmica às nossas instituições da República. O povo espera muito de nós e com toda a legitimidade. Por isso, nestas horas difíceis, renovo a minha habitual exortação para que nos concentremos mais no trabalho, como costumo dizer, para meter mão na lama. Hoje, como ontem, quero insistir. Nós, os guineenses, trabalhamos muito pouco. E talvez por isso temos tido mais tempo para boatos, especulações e rumores. Não conheço nenhum país onde se trabalha apenas 3 ou 4 horas por dia e 15 ou 20 horas por semana e que tenha conseguido pôr a sua economia a crescer e o país a desenvolver. Só com trabalho podemos alcançar a autossuficiência alimentar, reduzir o desemprego dos jovens, melhorar o nosso ensino, acudir às grávidas e jovens que vão morrendo diariamente nos nossos hospitais, as infraestruturas, entre outros. A minha preocupação com o trabalho e o aumento da produtividade prende-se com o facto de estarmos cada vez mais distantes na implementação das diretivas do EMOA. No futuro, isto obrigar-nos a mais esforço para recuperarmos a distância que nos separa dos países amigos e irmãos da sub-região. Por tudo isso, estou plenamente convencido que o trabalho sério e profissional é o único remédio contra festas, rumores, especulações e insinuações que só servem para desviar a nossa atenção para os problemas de fundo, como a corrupção, a dilapidação dos bens públicos, o nepotismo, o conflito de interesse, males que minam a credibilidade das nossas instituições, desvirtuam os valores da nossa sociedade, desencorajam
a produtividade dos investidores sérios, entre outros que graçam entre nós. Quero assegurar à nossa população que não me elegeu para ser um ator passivo no palco da governação do país, mas sim porque ter um árbitro entre o governo e a ANP, um polícia do governo e, em caso de crise, um bombeiro do sistema, como ensinam os ilustres concessionistas da lusofonia. Por isso mesmo, estarei sempre atento à boa execução do programa governativo que foi sufragado e o orçamento aprovado no Parlamento pelos digníssimos deputados, e se em algum momento constatar derapagens importantes e persistentes que coloquem em causa os interesses da população, saberei estar à altura das minhas responsabilidades para repor o respeito às leis em prol do bem-estar do nosso povo. Daí, lanço esta eminente mensagem a toda a nação guineense, no sentido de darmos uma oportunidade sincera à serenidade, à contenção e, sobretudo, ao trabalho, pautando as nossas condutas no estrito respeito pelas normas que regem as nossas sociedades. Creio que esse seria o melhor quadro para continuarmos a contar com o apoio complementar dos nossos parceiros bilaterais, da CEDEAO, o EMO, da CPLP, da União Africana, da União Europeia, do Sistema das Nações Unidas, bem como de outros parceiros multilaterais. Caros compatriotas, numa perspectiva pedagógica, é bom reconhecer que é hoje do domínio público que as relações institucionais entre os órgãos de soberania podiam ser melhores do que são atualmente. É verdade que o esforço de afirmação, a necessidade de visibilidade política, o empenho na delimitação de áreas de competências exclusivas por algum de nós, não tem produzido efeitos convergentes com os propósitos iniciais de estabilidade política das nossas instituições. Para que esses propósitos iniciais possam perdurar até ao fim da legislatura, como é nosso profundo desejo, temos que abandonar as nossas zonas de conforto formal e buscar soluções, compromissos que criem e garantam condições de uma verdadeira estabilidade governativa. Aliás, o ambiente institucional em que presentemente vivemos, se não tivesse sido gerido com maturidade e elevado espírito de Estado, podia ter degenerado numa grave crise política, suscetível de pôr em causa o regular funcionamento das instituições, que forçaria o Presidente da República a adotar medidas corretivas sob a pena de omissão do seu dever e compromisso constitucional de garantir o regular funcionamento das instituições que perante vós assumi no ato da tomada de posse e que acabo de reiterar nesta minha mensagem à nação e à Assembleia Nacional Popular. As democracias constitucionais, na qual a nossa se insere, são justamente caracterizadas por um leque de liberdades, pelo pluralismo de ideias, pelo intenso debate público e pelo salutar contraditório. Os desafios institucionais que enfrentamos no nosso cotidiano político são, em nosso entender, próprios do nosso sistema de governo e não devem ser tidos como a caixa de Pandora ou origem de todos os nossos males. Por outras palavras, e convém referir, o nosso sistema representa em si mesmo um convite à articulação e concertação permanente entre os órgãos políticos de soberania, razão pela qual, embora cada um deles tenha funções e competências constitucionais distintas, são todos interdependentes e parte integrante de uma unidade única, o Estado. Caros compatriotas, desde que assumi o compromisso de servir os outros,
a começar pela minha passagem pela Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura, Câmara Municipal de Bissau e Ministério das Finanças, trabalhei e trabalho todos os dias imbuído do espírito de verem materializadas as expectativas legítimas da nossa população, nomeadamente a melhoria da sua condição de vida, e conforme as nossas promessas eleitorais, tenho-me implicado sempre que possível na sensibilização das instituições nossas parceiras e países amigos e na mobilização de apoios para o nosso país. A título de exemplo, cito a nossa contribuição na mobilização do empréstimo de 15 bilhões de francos CFA, logo após a instalação do governo, pois entendi que era minha obrigação, por quanto era necessário para colmatar as necessidades urgentes que o país enfrentava, nomeadamente a regularização de salários atrasados, contribuindo assim para instaurar um clima de confiança e de esperança no seio da nossa população sobre a futura governação. Igualmente, participei pessoalmente com o meu homólogo do Senegal, o presidente Macky Sall, na mesa redonda realizada em Bruxelas em março de 2015, para reforçar e dar maior dimensão político-institucional e diplomática à iniciativa do Governo da República da Guiné-Bissau, na mobilização de recursos financeiros e apoios tão necessários para sustentar um verdadeiro programa de desenvolvimento nacional. Outro sim, no sentido de melhorar a nossa imagem no estrangeiro e aproveitar as vantagens que a cooperação internacional pode fazer para o país nesta fase difícil, não deixei de participar nos fóruns regionais da CEDEAO, da União Africana e da UEMOA. E ainda, desenvolver esforços e granjear apoios noutros países amigos, como, por exemplo, a iniciativa que culminou recentemente com a visita a Bissau de Sua Majestade Mohamed VI, Rei de Marrocos, que resultou na assinatura de 16 acordos de cooperação bilateral em vários domínios. Quero assegurar-vos que, como tenho feito até aqui, estarei sempre disponível em apoiar todas as iniciativas do Governo que visem encontrar os meios para materializar o seu programa de desenvolvimento econômico e social. Digníssimos deputados da nação, é imbuído desse espírito, sobretudo, de profundo respeito pela Constituição e pelo compromisso sagrado com este povo, que não constituímos fator de bloqueio na promulgação de nenhum instrumento de governação, não regateando esforços na agilização de nenhum ato passível de imperar a dinâmica social e econômica do nosso país. Neste sentido, jamais interferir em atos ou atividades do Parlamento, do Governo e nem da Justiça, respeitando de facto a separação de poderes consagradas na nossa lei magna. Contudo, é incompreensível que os meus pronunciamentos públicos possam ter causado algum incômodo em certos setores sociais. Por isso, questiono: terão esses incômodos sido provocados pela circunstância de ter alertado para os riscos de uma exploração desenfreada dos nossos recursos naturais? Terão esses incômodos sido provocados pelo facto de ter apelado a uma gestão transparente e responsável dos nossos recursos pesqueiros? Terão esses incômodos sido provocados por ter chamado a atenção pela devastação das nossas florestas? Terão esses incômodos sido provocados por ter assumido um combate intransigente contra a corrupção, o nepotismo e a dilapidação do erário público? Terão esses incômodos sido provocados por ter questionado a transparência do processo de concessão de obras públicas e a qualidade das estradas construídas? Terão esses incômodos sido provocados
por ter denunciado o absentismo, a falta de cultura de trabalho dos funcionários públicos? Muito sinceramente, e salvo melhor opinião, estas minhas exortações não devem ser entendidas como interferências na atividade governativa, mas antes como um convite à inconformação geral, na medida em que são assuntos que dizem respeito ao conjunto das instituições de governação. Presidente da República, Assembleia Nacional Popular, Executivo, tribunais e, se me permitir usar na sua intervenção o meu caro amigo e amigo Presidente Miguel Trovoada, acrescentaria a este leque a própria sociedade civil. Na verdade, ao Governo, órgão executivo e administração supremo, compete governar. Por seu turno, a Assembleia Nacional Popular, para além da atividade legislativa por excelência, compete a árdua e delicada tarefa de fiscalizar a atividade do Executivo. A mim, enquanto Presidente da República e Chefe de Estado, símbolo da unidade nacional, é-me reservado o papel de árbitro e garante do regular funcionamento das instituições da República. Consequência desta triangulação missional, resulta que o Governo, enquanto órgão executivo, é duplamente responsável. É politicamente responsável perante a Assembleia Nacional Popular e politicamente responsável perante o Presidente da República, na medida em que a sua subsistência depende da confiança que destes mereceram. Neste contexto, com a aprovação do programa do Governo e do Orçamento Geral do Estado, a Assembleia Nacional Popular expressou confiança política ao Executivo. Confiança essa recentemente reiterada com a votação por unanimidade de uma moção de confiança apresentada pelo Governo. Este facto, com importante significado político, deve ser objeto da atenta leitura na busca de compromissos institucionais de estabilidade. Com a aprovação da moção de confiança em questão, a Assembleia Nacional Popular manifesta de forma clara e inequívoca total apoio ao Governo na sua atual composição e configuração, com todas as suas qualidades e deficiências. Como pode o Presidente da República acompanhar esta mensagem política de apoio ao Governo e, simultaneamente, enquadrar, anunciar a proposta de remuneração dias depois do mesmo elenco ter obtido apoio unânime desta augusta Câmara? Digníssimos deputados da nação, salvo melhor opinião, creio estarmos colocados perante sinais políticos contraditórios entre a mensagem de apoio subjacente à moção de confiança ao coletivo governamental e a mudança que nele se pretende operar. Não teria sido mais sensato conter as emoções circunstanciais, aguardar pela remodelação e, depois desta feita, expressar confiança ao Executivo na sua nova configuração, reforçando-lhe a legitimidade, dando-lhe um novo fogo e alento para os importantes desafios de governação? É este um dos novos desafios de clarificação política que se impõe. Todavia, o espírito que molda a nossa conduta é a de um comandante atento aos movimentos de leme e à direção dos ventos, pronto a corrigir qualquer veleidade ou desatenção da tripulação para garantir uma navegação correta, segura e o atracar do navio num bom porto. É nessa senda que estamos determinados a prosseguir, contribuindo para que se instalem as condições políticas necessárias ao bom funcionamento de todos os órgãos da soberania, fundamentalmente o Poder Judicial, a quem compete fazer a justiça em nome do povo, e a Assembleia Nacional Popular,
responsável pelo acompanhamento da execução do Orçamento Geral do Estado e pela fiscalização da ação governativa.